Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Desempresário 2026. Ah, como desempresário, também tive um pouquinho aí de descanso, de férias, mas obviamente sem desligar das notícias, sem desligar aí do que está acontecendo. Eu desejo para todos vocês um excelente ano de 2026, seja repleto de muita saúde e paz aí para todos e que os empresários tenham um pouco mais de tranquilidade, o que não vai ocorrer pelas notícias que eu vou comentar aqui para vocês. Então, eu desejo que vocês tenham pelo menos muita saúde mental e física para enfrentar esse ano de 2026, que é um ano daqueles cheio de emoções, né? É um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições aqui no Brasil. A gente está vivendo aí momentos conturbados no cenário político, econômico, mundial. Então, tudo isso afeta diretamente a nossa vida aqui no Brasil. Queria trazer para vocês algumas coisas que surpreendem, né, e nos deixam um pouco até, ah, acho que a palavra é essa mesmo, né, indignado com a capacidade que as pessoas hoje têm de, de fazer as coisas de uma forma não muito convencional, né? Então, a grande parte da população brasileira que jogou na Mega Sena da Virada estava contando em ter algum resultado disso. Aconteceu aquilo que aconteceu, né, então assim, eu acho que era uma das últimas instituições aí que tinham certa credibilidade, apesar de algumas desconfianças, mas aquela coisa do sistema, de não sair, de pegar para um lado, pegar para o outro, adiar o sorteio, aquilo pegou muito mal, mas muito mal. Então aqueles que tinham pequena esperança de fazer acertar as 6 dezenas e ganhar alguma coisa, começaram a desconfiar, até porque as pessoas que ganham não se expõem, e a gente não sabe a realidade do que aconteceu com esse prêmio. Então a gente já começa o ano, termina 25 e começa 26 com essa coisa meio atravessada na garganta, né. Será que foi sério? Será que deu tudo certo? Será que foi mais uma maracutaia do nosso país? Bom, a gente não sabe. E aí a gente começa também vendo a Venezuela sendo invadida pelos Estados Unidos, o ditador Maduro sendo preso, sendo levado em custódia, que é uma coisa que, obviamente, ninguém gosta de ver, e eu não vou aqui entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas é um acontecimento, é um fato que está aqui do lado da gente, que aconteceu e que gera certo espanto, gera certa preocupação. No campo que a gente está aí, do nosso grande Brasil, né, o STF continua tomando a pauta, né, e o noticiário geral, Bolsonaro 40 minutos desacordado na cadeia, e aí o CFM, o Conselho Federal de Medicina, questionando, né, essa ação da proibição de entrada de médicos para acudir o ex-presidente do Brasil. De novo, coisas que acontecem e a gente também não vai saber nunca da real mesmo situação. Tem a questão do Banco Master, tem a questão dos fundos aí que estão sendo investigados, tem a questão que já também leva a área financeira, o setor financeiro, para um descrédito, né, para aquela desconfiança geral. Repete-se aí um pouco da modalidade que foi feita na época da Lava Jato. Naquela época, os grandes bancos foram utilizados para aquela grande massa de dinheiro ser movimentada, mas eles foram blindados e dessa vez eles resolveram utilizar um banco menor com pessoas que tinham audaciosas, né, e ambiciosas e conseguiram aí com isso resolver algumas coisas nesta questão. A gente vê também a, as mudanças tributárias acontecendo no Brasil, né? Isso afeta diretamente você, afeta diretamente você que está aqui comigo. Essa fiscalização intensa do Pix, essa mudança onde as pessoas terão, os profissionais autônomos, terão que abrir um CNPJ, terão que emitir nota fiscal, terão que pagar o imposto que antes não se pagava. Aí aqui eu vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: nada contra pagar imposto, tá? Eu sou
a favor de pagarmos os impostos, desde que se tenha o serviço público sendo prestado em contrapartida ao imposto pago. E aqui no Brasil, raríssimas as exceções, na grande maioria dos casos, o que a gente vê é esse dinheiro indo para o ralo. E a gente não sabe qual é o destino. A gente sabe, alguns sabem, né? Mas isso não é explícito. Então, quando eu falei para vocês aqui, num determinado momento, que no Brasil até o passado muda, nós estamos vivenciando isso agora. Mudaram a legislação tributária também em relação à herança de imóveis, mudaram a legislação tributária para aluguel, ou seja, a fiscalização para o pagamento e o recolhimento de imposto, ela está cada vez maior, e o que se vê, e o que se ouve, e o que se comprova é que a ineficiência do Estado ela cresce desproporcionalmente a isso, ou seja, o ano passado o Estado brasileiro bateu recorde em arrecadação de impostos, mas a gente não vê significativamente nada acontecendo que justifique isso, a não ser notícias e mais notícias sobre desvios, sobre corrupção, sobre o dinheiro público sendo utilizado de forma incorreta. Ah, mas Fred, você veio aqui para falar de desempresário. O que que isso tudo tem a ver? Tem muito a ver, gente. Tem muito a ver. Sabe por quê? Eu estava aqui fazendo pesquisas agora no começo do ano. No Brasil, em 2025, mais de 2 milhões de empresas foram fechadas. E essas 2 milhões de empresas que foram fechadas, a gente não sabe o que quebrou, o que foi fechado só porque tinha que ser fechado mesmo, o que foi vendido, o que não foi. A gente só sabe que foram 2 milhões de CNPJs que desapareceram no nosso país em 2025. É muita coisa. É muita coisa. E vale lembrar que quem sustenta o Estado brasileiro são os contribuintes pagadores de impostos, que são eu, você, as empresas, os empresários, as pessoas que geram alguma receita. Os funcionários públicos também pagam impostos, retidos na fonte, sim. Mas, para eles terem isso, para eles pagarem esse imposto, o governo e o Estado têm que pagar eles. E vem do bolso do contribuinte, do cidadão comum. Aqueles que pensam que pobre não paga imposto estão seriamente enganados. O pobre paga tanto imposto quanto paga o rico. Tá? Em valor nominal pode ser diferente, mas em percentual é pau a pau. O que me preocupa muito, falando sobre tudo isso, nós estamos vendo uma fuga de empresas saindo do Brasil. Essa semana retrasada ou passada, não me lembro bem, eu vi uma notícia que a FedEx está deixando o Brasil. Eu não sei se isso é verdade, eu não tive tempo de ir a fundo e pesquisar. Mas uma empresa gigante do setor logístico que está deixando a sua operação no Brasil. A gente está vendo uma grande fuga de empresários, uma grande fuga de empresas sérias saindo do Brasil e indo para o Paraguai. O caso que ganhou mais notoriedade aí na imprensa foi o caso da Lupo, que resolveu abrir sua fábrica lá. Nós vimos as notícias no final do ano que o apresentador Ratinho pegou a sua cidadania paraguaia, está protegendo o seu patrimônio lá fora. O cidadão comum, gente, nós que somos aí essa classe de desempresários e somos cidadão comum, nós não temos, muitas vezes, esses acessos, essas saídas. E a gente fica aqui penando com o nosso dia a dia, sem saber o que vai acontecer, sem ter uma real ideia do que pode vir a acontecer com a sua vida, com os seus negócios.
com a sua família, com o seu patrimônio. Muita gente que passou uma vida inteira construindo patrimônio, colocando em nome de filhos, fazendo renda com locação de imóveis, vai tomar uma porrada agora de imposto que talvez até inviabilize a sua vida. E como é que a gente vai ficar com tudo isso? Eu falei para vocês o ano passado, quando, na última gravação que eu fiz aqui, que nós ficaríamos anestesiados aí por 15 dias entre Natal, Ano Novo e um pouquinho de janeiro, mas que depois a porrada ia voltar forte. Não sei vocês aí, mas eu, do meu lado aqui, foi assim que aconteceu. Eu resolvi por 15 dias, para manter a minha sanidade mental e física, simplesmente desligar. Simplesmente não ficar acompanhando, ouvindo, vendo notícia, televisão, jornal, para manter a minha sanidade mental e física. Só que quando a gente volta, a enxurrada de notícias assim de coisas ruins são tão é um tsunami de coisa ruim tão grande que não tem como você não ficar impactado. Então vamos lá, pessoal. Para você hoje que está aí, né, fazendo malabarismo para pagar suas contas de janeiro, lembrem-se, tá? Novembro teve a primeira parcela do 13º, dezembro teve a segunda parcela do 13º, boa parte do país dá uma parada entre 20 de dezembro e 10 de janeiro, isso é natural. Os faturamentos tendem a cair, só que as contas não param. Agora no começo do ano tem IPVA, tem IPTU, tem matrícula de escola, tem material escolar, e quando você vai para esse dia a dia, você vê que as coisas todas subiram e subiram muito. E aí, quando você pega a inflação oficial do governo, é aquela coisa de, não, é 4%, é 6%, é 7%. E não é. No dia a dia você está vendo isso. Me preocupa muito nós estarmos nesse clima de desconfiança completa em tudo e em todos, num ano perigoso como o ano eleitoral, onde as emoções se acirrarão. Nós possivelmente veremos de novo, mais uma vez, uma polarização entre PT e PL, entre a esquerda e a direita. Nós mais uma vez iremos assistir um centrão ali, vendo quem dá mais para ir para um lado ou para o outro. Nós mais uma vez vamos assistir grandes empresários e conglomerados financiando um lado, outro lado ou os dois lados. Nós mais uma vez vamos ficar anestesiados com a Copa do Mundo, com aquela esperança de que o Brasil ganhe alguma coisa e com isso traga alguma alegria para o Brasil, para o brasileiro, que não vai mudar em porra nenhuma a sua vida, nem a minha e nem a de ninguém, a não ser a dos jogadores e da CBF e das pessoas que vivem em torno do futebol. Então, assim, como a gente faz uma reflexão clara do que fazer num momento como esse? Eu estava conversando com um empresário agora essa semana, e ele com muitos planos de crescimento, planos audaciosos e tudo mais. E ele me falou: Fred, eu tenho duas opções. Eu tenho esse plano mais audacioso, esse pé no chão. O que você acha? Aí eu parei, pensei e refleti um pouco bem rapidamente para a nossa conversa. Falei assim: eu, sinceramente, preservaria o meu caixa e iria com o plano pé no chão. Mas não é um pé no chão, não, os dois pés no chão. Vamos ver o que vai acontecer agora em 2026. Será um ano desafiador. Será um ano desafiador. Como é que nós vamos conseguir superar os desafios de 2026, vencer os desafios de 2026, com tudo que está sendo colocado aí, virar para 2027 sem uma perspectiva, tá? Eu afirmo isso aqui para vocês, hoje, com tudo que está sendo dito aí, com tudo que está sendo falado, com todas as fiscalizações, impostos, Receita Federal, caça às bruxas, STF e etc., nós não temos, a médio prazo, uma visão de melhora. Não temos.
Então, se você tem algum plano muito audaz, a não ser que você tenha descoberto alguma coisa extremamente revolucionária, que vai aí surfar uma onda de 5, 6 anos direto, vendendo que nem louco, conseguindo entregar, enfim, aí tudo bem. Mas se você não tiver, e a grande maioria não tem, a grande maioria está no rame-rame do dia a dia, preserve o seu caixa, sente no seu dinheiro e bote os seus 2 pés no chão, sem muito plano mirabolante, sem muita coisa, assim, fantasiosa para fazer. Se você tiver alguma oportunidade de vender a sua empresa, se o valor for significativo, você tiver alguma perspectiva de colocar o dinheiro no mercado financeiro e ter algum retorno significativo, faça. Faça, né? Eu estou aqui falando com vocês e falando e pensando, né? Poxa, mas que caceta, né? O Fred tá aí todo pessimista, só passando coisa ruim. Gente, não é pessimismo. Não é pessimismo, é realismo. Se você pega todos os fatores dentro da equação empreender no Brasil e coloca num papel, você não empreende aqui. Não dá. Simplesmente não dá. Eu venho falando e repetindo isso há bastante tempo. Mas nós sabemos que muitas coisas não vão parar. E aí, essas que não vão parar, essa é a minha recomendação. Senta no seu caixa, preserva o seu dinheiro, faça com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, faça com que as coisas aconteçam de uma forma bem estruturada, pegue o seu dinheiro, invista em algo que você tenha a mínima segurança, cuidado com as malabarismos aí, as promessas milagrosas, porque elas não se sustentam, a gente está vendo isso, e tenha o pé no chão. Eu vou, a partir de hoje, fiz esse resumo aqui, mas eu vou agora, a partir das próximas gravações aqui do Desempresário, falar de coisas mais práticas da vida do desempresário, né? Uma coisa muito prática. Você que tem seu CPF aí bloqueado ou com problema na Receita Federal por conta de ser um desempresário, de ter quebrado um dia no Brasil, não ter tido condição de honrar suas contas e fazer as coisas aí da melhor forma possível, você está ainda mais ferrado esse ano, né? Você não pode usar a conta da sua filha, da sua esposa, do seu amigo, para fazer alguma triangulação de recebimento. Você não vai poder fazer isso. Por mais que você pague o imposto, a nota é emitida, tudo bonitinho, e você faz esse processo para segurar o seu dinheiro, né, que você trabalhou e ganhou, que é merecimento seu. Apesar de tudo isso, você não vai poder fazer isso. Até porque se você circular mais de 5 mil reais no mês, a Receita vai, ficar de olho em você. Então, a vida prática de nós, desempresários, ela vai mudar bastante. Penso eu que o dinheiro físico, papel, vai voltar a circular de forma muito forte no Brasil. Isso vai trazer uma inflação invisível. E nós vamos começar a sofrer com fuga de dinheiro para fora do Brasil, fuga de empresários que têm suas empresas aqui também para fora do Brasil. O governo vai começar a aumentar ainda mais a sua dívida. Eu não sei se vocês viram aí, mas o ano passado o governo brasileiro bateu o recorde da dívida interna para sustentar os seus programas assistencialistas e, com isso, manter um percentual significativo da população dentro do seu controle. É um cenário bem complicado, é um cenário bem difícil, tá? Mas é um cenário real. E aí eu falo com você aqui para que você se prepare para isso. Você senta, estrutura, faz o processo da sua empresa, faz o processo da sua família, faz o processo do seu patrimônio, segura nos custos, segura nos gastos, vai só no que é necessário, porque nós passaremos um ano de 2026 bem complexo, onde o governo está precisando de muito dinheiro, os empresários também, só que o medo de investir é grande,
o medo de ir para frente é grande, o medo de tomar dinheiro no mercado financeiro é maior ainda porque os juros estão muito altos. E tudo isso, consequentemente, vai levando a gente para um buraco que eu não sei o tamanho, mas é grande. Uma dica que, se eu puder aqui falar com você, eu vou te dar uma dica muito importante. Cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde física, cuida para que você não perca o foco, não perca a sua capacidade intelectual para tomar as melhores decisões que forem necessárias para tomar neste momento. Se você tiver que investir em alguma coisa, invista em autoconhecimento, invista em saúde física e mental, para que você tenha condições de seguir em frente esse ano, vencer o ano de 2026 e seguir em frente para os próximos anos que chegam, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês agora, nesse comecinho de 2026. De novo, eu sei que não são as melhores notícias, eu sei que passa aí uma visão de um pouco de pessimismo, mas não entendo isso como pessimismo, como negativismo, como choradeira, como muro das lamentações. Entenda isso como um sinal de alerta. Um sinal de alerta de que as coisas não serão fáceis para ninguém agora em 2026. Elas serão bem complexas e nós temos que estar preparados para isso. Tá bom, gente? Eu, de fato e de coração, desejo um excelente 2026 para todos vocês. Espero que a gente continue aqui batendo esse papo nesse canal. Esse canal aqui me faz bem, falar com vocês aqui me faz bem. Eu espero que faça bem para vocês também. E eu vou ver se eu trago algumas novidades aqui para esse ano, né? Eu falei com vocês de trazer pessoas, de bater papo, de repente fazer uma live aqui pelo YouTube, conversando com outros desempresários, para que eles contem um pouco da sua experiência, um pouco do que aconteceu com eles, para que a gente consiga ajudar. Esse canal tem uma única e específica função: ajudar você que está aí, que quer se tornar um empresário, você que é um empresário e está passando por dificuldade, você que já se tornou um desempresário, saber que você não está sozinho e buscar de forma bem estruturada, prática e lógica soluções para que a nossa vida se torne um pouco mais digna, um pouco mais feliz e que a gente possa um dia voltar a produzir, pagar imposto, gerar riqueza para esse Brasil, gerar emprego, fazer com que as pessoas consigam ter uma vida digna também, tá bom? Ótimo 2026 para todo mundo, tamo junto e até o nosso próximo episódio de O Desempresário. Tchau, tchau.